Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, alunos do Instituto Teológico Atos 1:8. Nós estamos aqui, irmãos, para a nossa terceira matéria, né? Vamos iniciar a nossa terceira matéria aí do módulo 2, né? Falando sobre hermenêutica. Nós falamos sobre homilética, né? Que versa ali sobre oratória, retórica, o falar em público, o falar bem, e também a arte de preparar sermões, né? A sermonática. E aqui, a partir da página 80 aí do livro de vocês, do material de vocês, nós vamos iniciar aí falando um pouco sobre hermenêutica. E já deixo claro que o nosso texto áureo, inclusive vai estar aqui na tela para você acompanhar, vai ser o nosso texto áureo, né, ao longo dessa matéria, que é o texto de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 19, vocês vão ver lá, que Pedro diz que nós devemos atentar para a palavra dos profetas, como uma luz que ilumeia em lugar escuro até que o dia resplandeça e a estrela da alva resplandeça em vosso coração. Aí o apóstolo dá uma recomendação basilar, ele diz, sabendo primeiramente isto, que toda a profecia da Escritura não é de particular interpretação. Aí ele vai usar a expressão interpretação, né, que no original grego, como vocês vão ver lá, tá? É hermeneutes, ou hermenêuticos, ou hermeneuem, tá? Que significa interpretar. Então, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, será o nosso texto áureo, tá? A partir da página de número 80, a gente já vê aí, né, a definição do termo, né, uma introdução à questão da hermenêutica bíblica, tá? E a definição do termo, que quando se falar em hermenêutica, você logo lembra da palavra interpretar. Ah, irmãos. E ele fala aqui, né, na guisa de introdução, que nós devemos procurar, irmãos, crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. E a hermenêutica, ela é uma ferramenta indispensável para uma correta interpretação do texto bíblico, tá? Que é o que nós vamos ver aqui no desenvolver aqui da nossa aula. Ainda na página 80, tem aí o objetivo, né? O objetivo da hermenêutica, que é de levar a fidelidade do texto bíblico, não usando subterfúgio na interpretação do mesmo, e nem de usar de engano diante do povo. Aqueles que usam de infidelidade no texto, certamente suas palavras roerão como granguena, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. Tá, irmãos? Então, as ferramentas hermenêuticas, as ferramentas de interpretação que os irmãos vão receber aqui, né, ao longo das aulas e também aqui no próprio material, é para te ajudar a interpretar corretamente um texto bíblico, tá? Então ele fala aí no segundo parágrafo da página 81 que a hermenêutica da qual nos ocupamos forma parte da teologia exegética, ou seja, o que dá reta inteligência e interpretação às escrituras sagradas. Amém, meus queridos? Então, tá? As ferramentas que nós vamos passar aqui não são ferramentas difíceis, tá? Mas é claro que para todo estudo, irmãos, requer-se algumas questões cruciais, que é tempo, que é dedicação, que não não pode ser superficial, enfim. Outra palavra que está completamente ligada, irmãos, à hermenêutica, é essa palavra aí chamada exegese, tá? Que está aí na página de número 81 do material de vocês aí, tá? A palavra exegese vem do grego ex, que significa fora, e again, né, que significa guiar, ou seja, liderar ou até mesmo explicar. Então, como a hermenêutica faz parte da teologia exegética, exegese também ela faz parte da interpretação bíblica, tá, irmãos? O barulho é de fundo, não se incomode, porque infelizmente eu moro em apartamento, e aí, né, é difícil o dia aqui que você vai tentar gravar alguma coisa e não tem algum ruído, alguma máquina funcionando, alguma furadeira, alguma... Então os irmãos considerem aí, foquem na aula aqui, tá? E orem a Deus para Deus preparar um lugar para mim gravar os vídeos, né? Um lugar mais acústico, um lugar mais reservado. Tem um barulhinho aqui do ventilador também, irmãos, que o calor tá insuportável.
Mas amém, vamos que vamos, né? Não vamos olhar para a dificuldade não e vamos estudar a palavra. Então, queridos, eu gostei muito de um significado da palavra exegese, que significa cavar. Interessante, cavar. Porque a Bíblia, irmãos, ela tem algumas pepitas de ouro. E pepitas de ouro você não encontra na superfície. É necessário cavar. Então, quando você cava, né, você vai encontrar ali as pepitas de ouro, né, o valor insondável da palavra de Deus, tá? Tem uma outra palavra que ela parece com exegese, mas ela é totalmente diferente. É a exegese. Então, exegese, que é o que está aqui no livro de vocês, na página 81, é extrair do texto o seu verdadeiro significado. Exegese, né? E-I-S-E-G-E, exegese, significa impor ao texto aquilo que você quer que ele seja, e não pode. Então, a exegese é reprovada. O que é aprovada é a exegese, porque você procura extrair do texto, tá? O seu real significado. Tá, irmãos? Na página 81 ainda tem aí o aprendizado, tá? Então, o que eu falei, irmãos, para a gente se aprofundar no estudo da Bíblia, nós devemos ser comprometidos, nós devemos ser dedicados, zelosos e investir, né? Eu sempre digo, né? Tem pessoas que acham que às vezes, o irmão ali tem conhecimento. Irmãos, o conhecimento que eu tenho pela misericórdia de Deus, né? Claro que dedicação, mas sim, investindo mesmo. Fiz bastante cursos, fiz alguns cursos de teologia e ainda faço, tá? Eu ainda faço curso de teologia. Atualmente mesmo eu estou fazendo uma formação em teologia reformada. Está sendo muito proveitoso. Faço uma pós-graduação em aconselhamento pastoral bíblico. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, livros eu tenho alguns, né? Tem uma quantidadezinha boa de livros, né? E continuo comprando livros. Inclusive, ontem eu comprei 2 livros e ganhei um livro, né? Em áreas distintas, um na área da interpretação do Antigo Testamento, o outro na área da bioquímica revelada na Bíblia, o outro na área da igreja, né, falando sobre avivamento na igreja, enfim. Mas assim, o que eu quero dizer com tudo isso? É necessário, irmãos, se dedicar ao aprendizado. Só vai ter conteúdo para ensinar quem realmente se dispõe a aprender. Então, o meu conselho para os irmãos seja um eterno aprendiz, esteja sempre disposto a aprender diariamente com Jesus. Invista na sua vida intelectual, né? Invista em estudos, em cursos, invista em materiais que verdadeiramente venham contribuir para o seu enlevo e para o seu progresso ministerial, espiritual. Amém, queridos? Fica essa dica aqui. Eu gostaria muito que os irmãos atentassem para essa dica aí. Amém? É isso aí. Outra coisa que ele fala aqui, meus irmãos, que é muito importante, é acerca do bom senso. Tá? Na página 81, virando para a página 82. O que é o bom senso, irmãos? É nós sabermos discernir entre o verdadeiro e o falso. E eu digo para vocês, uma pessoa, né, que ela é superficial, que ela é descomprometida no estudo das Escrituras, ela facilmente será enganada, ela facilmente será ludibriada. Veja que a recomendação do apóstolo Paulo é que nós possamos crescer para chegar à maturidade, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina de homens que falam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos. Então a vontade de Deus é essa, mas para isso precisa ter o bom senso, né? Bom senso está ligado à área também aqui, como fala aqui, ó, uso do raciocínio. Concordo com o uso do raciocínio, está aí na página 82. Concordo com o John Stott, que ele dizia que Jesus morreu para tirar os nossos pecados e não a nossa inteligência, irmãos. Então nós temos que raciocinar, refletir, tá? Crer também é pensar, tá? Então nós temos que ter também o nosso raciocínio, né, bem ativo, bem lógica, né? O discernimento também, porque a palavra de Deus, ela é luz, né? O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Então, andar na luz significa também andar no discernimento, porque quando você está na luz, você discerne as coisas.
Então a palavra de Deus também, ela nos conduz a esse discernimento espiritual, coisa que nós precisamos ter. Mas para isso, volto a ratificar, volto a reiterar. É necessário uma dedicação, um zelo ao estudo da palavra de Deus. Olha aqui, ó, outra questão fundamental. Amor à palavra, na página de número 82. Né? O salmista diz, amo, Senhor, a tua palavra. Então, que esse também seja o nosso desejo, de amar a palavra de Deus. E quando a gente ama alguma coisa, irmãos, presta atenção, isso aqui é bem claro. Quando nós amamos alguma coisa, né? Ou quando nós amamos alguém ou algo, a gente prioriza. Então, se você ama a palavra de Deus, priorize ela. Dedique um tempo, irmãos, considerável. Faça um plano de leitura anual. Faça um plano de estudo bíblico. Faça um plano de leitura de outros livros, né? Livros que te ajudam a compreender a Bíblia. Por exemplo, agora, até postei, né? Ontem eu terminei a leitura desse livro aqui, ó, falando sobre o cuidado integral do missionário. Então é um livro que trata do tema missões, para a gente se aprofundar mais no tema, né? Bem interessante, bem embasado na palavra de Deus. Então é isso, tá? Amor pela palavra, né? Crescer na palavra, se dedicar à palavra, enfim, né? E o salmista chega a dizer que bem-aventurado, irmãos, é aquele que ama a palavra, bem-aventurado é aquele que procura seguir a palavra, bem-aventurado é aquele que guarda a palavra no coração, né? É isso aí. E outra coisa também, irmãos, que nós temos que ser desprovidos de preconceitos, tá? Nós temos que analisar a Bíblia por várias vertentes. Primeiro, irmãos, nós temos que considerar que o contexto bíblico foi passado num contexto totalmente diferente do nosso. Tá totalmente diferente. A cultura judaica, greco-romana, é bem diferente da nossa, então nós temos que ter muito cuidado ao interpretar certos textos. As línguas, né, que estão na Bíblia, as línguas originais que eu falo, né, elas não existem mais, né, o hebraico bíblico não é mais falado hoje, o grego koiné, que é o grego do Novo Testamento, não é mais falado hoje. Então, existe esse distanciamento, né? Esse distanciamento geográfico, político, social, religioso, escriturístico. Então, nós precisamos ter muita cautela. Mas é claro que hoje nós vivemos, né, numa época em que nós dispomos de material que nos ajude muito. Mas nós temos que temos que ser desprovidos de alguns preconceitos e não querer interpretar a Bíblia, não querer fazer da Bíblia uma coxa de retalho e colocar ela ao nosso bel prazer, tá? Queridos, olha só, a partir da página 83, né, entre as páginas 83 e 85, ele fala aí da questão estrutural da Bíblia, né? Eu acredito que isso aqui os irmãos não têm dificuldade nenhuma, não, né? A Bíblia são 66 livros, dividido em 2 testamentos, 39 no Antigo Testamento, né, e 27 livros no Novo Testamento. Foi escrita por cerca de 40 autores, num espaço de tempo de aproximadamente 1.600 anos. Tá? Aí ele fala aí, né, da divisão em capítulos, da divisão em versículos, da classificação dos livros. Aí fala, né, que o Antigo Testamento ele é dividido em 5 partes, né? A primeira parte é a lei, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois a segunda parte são os livros históricos, né, que são 12, que vai de Josué até Esté. Depois vem poesia, que são 5 livros, né, compreendendo aí os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. E nós temos a parte profética, né, que são um total ali de 17 livros, porém se subdivide entre profetas maiores e profetas menores, né? Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os 12 profetas menores. Então essas são as divisões do Antigo Testamento, tá? E aí, na página 85, tem aí a divisão do Novo Testamento. O Novo Testamento também, ele se divide em
4 partes, né? São 4 partes no total, que é a biografia, né? Que são os evangelhos, os 4 evangelhos. Depois vem um livro histórico, né? Que é o livro de Atos, que mostra ali as 3 primeiras décadas da igreja nascente ali. Depois vem os livros doutrinários, que são as epístolas paulinas e gerais, são 13 epístolas paulinas e 8 epístolas gerais ou universais, e depois o livro de Apocalipse, tá? O livro de Apocalipse, que é o livro profético, né? Onde Deus revela ali o futuro. Meus irmãos, a partir da página 85, é colocado aí alguns materiais importantes para estudo, né? Quais são os materiais importantíssimos para que os irmãos possam ter, né, materiais que ajudam, que venham ajudar aí os irmãos, tá? O primeiro que ele indica aí na página 86 é um bom dicionário, tá? Hoje, irmãos, no mercado editorial, nós temos o dicionário bíblico de Wycliffe, que ele é considerado o mais completo do mercado editorial evangélico, tá? Caso os irmãos tenham interesse, irmãos, ele é o mais completo, ele é um material excelente, um material com mais de 2.000 páginas, vem com muitas informações substanciais de personagens, lugares, introdução a cada livro da Bíblia. É um material fantástico. Então, se os irmãos tiverem interesse, entre em contato conosco, que a gente pode até tentar conseguir para os irmãos, amém? Dicionário Bíblico Wycliffe, muito bom. Incrementando aí, meus irmãos, eu recomendaria para os irmãos o quê? Um bom dicionário de língua portuguesa, muito bom ter. Eu recomendo para os irmãos um bom comentário bíblico, Eu, por exemplo, irmãos, eu tenho alguns. Qual que eu recomendaria? Eu recomendaria o comentário bíblico de Warren Wieser. É um nome meio complicado, mas se os irmãos quiserem, tá? Eu posso estar indicando para os irmãos e até mesmo pedindo esse material para os irmãos, caso os irmãos se interessem. Por quê? Porque ele é um comentarista expositivo, porém ele é pentecostal, dentro da perspectiva pentecostal. Ok? E aí tem chave bíblica, tem, por exemplo, bíblias de estudo, irmãos. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho algumas, eu acredito que eu tenho umas 5 ou 6 bíblias de estudo, tá? E aí, se os irmãos quiserem indicação, irmão, qual é uma bíblia de estudo legal? Eu posso estar conversando com os irmãos. Eu não vou falar de todas aqui para nossa aula não ficar muito extensa, né? Mas, se os irmãos... irmãos, irmão, eu não tenho nenhuma bíblia de estudo, eu quero uma bíblia de estudo. Eu vou estar te indicando uma bíblia que vai te ajudar, tá? Que vai te ajudar numa compreensão melhor dos versículos, tá? Então, entre em contato com a gente aí que a gente ajuda os irmãos. Ele fala também, irmãos, de ter arquivos de anotações, por exemplo, né? Hoje, por exemplo, as pessoas têm hoje dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets, que, por exemplo, eu tenho um aplicativo da Bíblia, que se eu quiser fazer anotação dentro do próprio aplicativo, faz. Então, hoje está mais fácil, né? Mas é importante você anotar, por exemplo, se você, que talvez daí da tela não dá para vocês verem, mas, por exemplo, a minha Bíblia aqui, ó, geralmente ela é anotada, não sei se os irmãos conseguem visualizar aí, eu vou colocar assim, ó. Você pode ver que ela é grifada, que tem algumas anotações, tem algumas coisas escritas. É coisa minha, tá, irmãos? Eu gosto, por exemplo, aqui, ó, eu tenho os meus bloquinhos de anotação, por exemplo, aqui eu tenho essa agenda aqui, ó. Certamente aqui, ó, aqui tem mensagem, por exemplo, essa página que eu tô mostrando para vocês aqui, são mensagens, esboços, né, que a gente faz. Enfim, é bom você ter, né, não confiar na mente, você anotar sempre é muito bom. Ok? É o que ele fala aí sobre isso aí. Na página 86, irmãos, para nós concluirmos e para já ir para o final da nossa aula aqui, fala sobre regras gerais, tá? E a primeira regra aqui, meus irmãos, que essa aqui, ela é, né, indiscutível, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, de acordo com a hermenêutica, você precisa de no mínimo 2 textos para validar um ensino ou uma doutrina.
E aí, meus irmãos, geralmente as próprias Bíblias ajudam quando elas trazem a concordância. O que é a concordância, irmãos? Por exemplo, é que talvez não dá para vocês ver porque fica um pouquinho pequeno. Mas você está vendo aqui, ó? Aqui está o texto bíblico e aqui do lado, tá vendo essa coluna aqui? Os textos te conduzem a outros textos para que você possa parafrasear, para você entender e se aprofundar melhor o assunto. Outra coisa, por exemplo, quando você está lendo lá os evangelhos, por exemplo, eu vou abrir aqui aleatoriamente. Eu abri aqui em Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 30, começa a tratar do tema o maior no reino dos céus. Só que também essa mesma passagem, ela é relatada em Mateus 18, do versículo 1 ao 14, e em Lucas 9, do 46 ao 48. O que é importante? É importante você ler em todos os textos que se referem a essa passagem. Então você lê aqui em Marcos, mas você vai lá e lê também em Mateus e também em Lucas. Isso aqui, meus irmãos, é uma forma de você praticar aqui a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Tá bom? E é isso aí. Outra coisa, olha aqui na página 87, por exemplo, ele fala, ó, no meio da página, fugindo da interpretação particular. Aí a gente volta lá no nosso texto áudio de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, nós não devemos tirar interpretação particular, porque o texto é o que ele quer dizer de fato, porque é um texto inspirado pelo Espírito Santo, então nós temos que ter muita cautela ao trabalhar e aí ele fala aqui, por exemplo, ó, examinar as Escrituras. Quanto mais você é amante das Escrituras, irmãos, mais perto do autor você está e maior facilidade, claro, e maior clareza, e maior iluminação você terá para interpretar o texto bíblico, tá? Aí ele fala na página 88, por exemplo, para usar a Bíblia para explicar a própria Bíblia. A Bíblia se explica. Lembrando que essa, meus irmãos, pode ser considerada a regra áurea da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você quiser saber mais, leia aí entre as páginas 86 e 88, tá, irmãos? Por exemplo, irmãos, outra, para finalizar aqui, na página de número 88, ele fala para ler a Bíblia no seu sentido comum. Tá? Por exemplo, ele dá alguns exemplos. No Salmo 8, por exemplo, 7 e 8, quando fala ali de ovelhas, animais do campo, aves do céu, peixes do mar. Aqui é literal mesmo, tá, irmãos? Aqui está falando de animal, mas tem pessoas que às vezes, mas esse animal aqui quer dizer... Não, só quando o texto te proporcionar isso. Quando o texto não proporciona, o sentido é literal. Tá? É igual aquela questão que fala, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. A gente já viu que camelo era uma corda, que agulha era uma porta estreita. Não é nada disso não, ali é tudo literal. Camelo ali é camelo mesmo, um animal. E a agulha ali, por exemplo, Lucas, quando ele usa o termo belonês, que quer dizer agulha cirúrgica. E Lucas entendia muito bem disso aí, que ele era médico. Ele está falando de agulha mesmo e de camelo mesmo. Está falando que assim como é impossível um camelo, um animal, passar por um buraco de uma agulha, assim é impossível uma pessoa que ama as suas riquezas entrar no reino dos céus, porque ela já fez das suas riquezas o Deus dela. Entendeu? Então, assim, sempre procura o sentido literal. Por exemplo, quando Jesus diz, se alguém vem até mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos e irmão, e ainda a sua própria vida, não é digno de ser, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo, irmãos, para a gente passar a odiar a nossa família, a nossa parentela, mãe, pai, irmãos, mulher, filho, não é isso. O que Jesus está falando, aborrecer no sentido de amar menos. Nós não devemos amar ninguém mais do que Jesus. Todas as pessoas, por mais que nós amemos ela, seja pai, mãe, irmão, mulher, marido, filho, por mais que nós amemos, nós temos que amar menos do que Jesus. É isso que ele está falando, no sentido ali é literal. Outra coisa, quando Jesus fala, quem quiser me seguir, toma a tua cruz e siga-me. Toma a tua cruz e renuncia a si mesmo e siga-me. Cruz ali, meus irmãos, não está falando de uma pessoa, que fulano ou beltrano, ou uma situação ou outra é minha cruz. Não, cruz ali é renúncia pessoal. No próprio texto explica, cada um toma a tua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Então sempre procura, irmãos,
o sentido literal das Escrituras. É claro que em algumas ocasiões o sentido vai ser simbólico, como nós vamos aprender mais para frente. Por exemplo, quando Jesus fala, eu sou a porta. Jesus não é nenhuma porta, irmãos, mas você entende claramente ali que porta está falando que ele é a oportunidade, ele é a única oportunidade que a gente tem de salvação. Tá? Quando fala que a gente é ovelha, ninguém aqui é ovelha, mas você entende nessa relação de pastor e ovelha, porque que nós somos comparados, equiparados à ovelha. Mas sempre procura o sentido literal. Amém, queridos? Até aqui já deu? Na próxima aula nós começaremos aí a falar sobre o contexto a partir da página 89. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito seja contigo, que você cresça cada dia mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.